Olá, meus agentes queridos. Mais uma vez estamos aqui através dos canais da Urinter, todas aquelas redes sociais, mas hoje exclusivamente aqui através do canal do YouTube. Se você não é inscrito no canal do YouTube da Urinter, se inscreva, dê aquela moral, aquela ajudinha para nós. É importante você se inscrever nesse canal para que a gente possa aumentar e entregar mais conteúdo bacana para você, agente de viagem. Além de você se inscrever, dê aquele curtir, que é muito importante para nós, nos ajuda para entregar mais conteúdo para os outros agentes de viagens, para que tenha mais informações de tudo que a gente lança aqui, e compartilhe com o seu time, com todo mundo. E o que é legal do YouTube aqui, que a gente está fazendo sempre esses treinamentos para você olhar na hora que você quiser. Então, se você quiser assistir agora, depois, fazendo academia, aonde você estiver, no seu momento e no seu tempo. Porque a Urinter respeita demais você, agente de viagem. Lembrando que a Urinter é o quê? 100% agente de viagem. O seu maior parceiro, a sua maior operadora, sempre pensando em quê? Em você, agente de viagem. E hoje a gente vai falar de uma novidade, muitas mudanças aconteceu lá em Gramado, ali na Serra Gaúcha, mas só que a gente tem um produto que eu sou fã, que eu gosto bastante, tenho um grande respeito, eu acredito que é muito inovador, e a Serra Gaúcha ali, Gramado, Canela, toda a região levou muito a sério. A gente está com um convidado muito bacana aqui, que é o Rafa, que vai conversar conosco, vai falar um pouquinho aqui do Bus Tour. E ele vai falar lá, e eu até gostei aqui. Olá, eu sou o Bus Tour. Eu vou deixar com vocês o Rafa, que vai falar um pouquinho, vai falar das mudanças, o que tem de novo, o que está acontecendo. E eu vou pedir para ele falar um pouquinho também do sucesso, porque eu sei que hoje, esse passeio hoje, quem vai para a Serra Gaúcha, quem está ali em Gramado e Canela, não deixa de fazer esse passeio, porque é imperdível. Rafa, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui no canal do YouTube da Urinter, sempre falando com o nosso agente de viagens. Rafa, seja bem-vindo, é com você, fique à vontade. Dani, muito obrigado com essa introdução maravilhosa aí. A gente vai tentar falar um pouquinho de Bus Tour, comentar com o nosso querido agente de viagem que vai estar no seu tempo. Isso é muito legal, viu, Dani? Cada um fazer da forma que for, porque dessa maneira que tu consegue captar ainda mais, né? Eu posso dizer por experiência própria, que eu vou em alguns pontos e eu coloco aí, às vezes andando do carro, dirigindo, e aí eu capto muito mais do que se fosse parado olhando em outro momento, né? Então, parabéns aí ao Urinter, como sempre, né? Inovando e fazendo coisas diferentes aí para todos os nossos queridos agentes de viagem. Então, vamos falar um pouco de Bus Tour, vamos apresentar um pouco, né, do nosso queridinho aqui na Serra Gaúcha. Realmente a gente tem um carinho enorme de falar dessa ferramenta que é muito importante para o turismo da região, e a gente está realmente tendo uma crescente muito grande com o Bus Tour, e vamos falar um pouco dele, vamos explicar algumas situações, deixar bem claro para os nossos queridos agentes como que a gente pode fazer para vender mais, para passar as melhores informações para todos os nossos clientes, e aí esmiuçar alguns tópicos que normalmente são as principais dúvidas dos nossos agentes. Mas falando de Bus Tour, a gente tem que primeiro contar como é que começou essa história do Bus Tour. Todo mundo olha esse ônibus vermelho de 2 andares e diz, olha só que legal, esse ônibus londrino. E na real não é bem assim, viu? A gente tem o início da nossa história lá em 2003, quando a Anne, que é a nossa diretora e fundadora, foi para Barcelona. Então, a ideia do Bus Tour veio lá de Barcelona, não de Londres, dos ônibus vermelhos londrinos, e sim de Barcelona. E aí, lá em 2013, ela trouxe na bagagem essa ideia e começou todo esse trabalho de implantação do Bus Tour na Serra Gaúcha, aqui em Gramado e Canela. E após 10 anos, né, com muito trabalho, muita ideia, o Bus Tour saiu para a rua pela primeira vez, e lá em 2013 a gente teve o início do Bus Tour. O Bus Tour que hoje ele já tem 7 anos rodando em Canela e Gramado, uma frota com 8 ônibus, 8 Bus Tours, né, dentro da nossa frota. Mais de 500 mil passageiros já rodaram pelo Bus Tour. Mas para falar um pouco de Bus Tour, a gente também tem que entender a questão dos produtos que vocês vão estar oferecendo para os clientes de vocês. A gente tem 3 modalidades que através da Urinter a gente oferece, que é 1 dia de uso, 2 dias de uso e 3 dias de uso. Esses valores que eu coloquei aqui para vocês são os valores balcão que a gente tem, e aí cada cliente pode utilizar da maneira que quiser esses ingressos. O dia de uso, ele utiliza do início da manhã, que a gente sempre aconselha, isso é importante, né? O nosso agente sempre falar para o cliente que tem que utilizar no início da manhã para aproveitar o dia inteiro de uso.
2 dias de uso, ele pode utilizar ao longo de 2 dias, dentro de 7 dias. Ou seja, o Dani veio para cá, comprou 2 dias de uso, e aí ele quer utilizar no sábado e na terça-feira. Beleza, tranquilo. Nos 3 dias de uso, da mesma maneira, quer usar no sábado, na terça e na quinta? Beleza, tranquilo. A gente tem essa modalidade. Importante que a gente tenha esses valores, mas agora, no período de Natal, a gente vai ter um aumento também. E dentro desses valores, a gente tem a tarifa CHD e a tarifa Sênior, que são R$ 10 abaixo. CHD compreende de 6 até 11 anos, 11 meses e 30 dias. O ADT é de 12 a 59 e 60 para cima é o Sênior. Então, CHD e Sênior, R$ 10 abaixo de cada um desses valores que eu estou mostrando para vocês. Mas é importante, para a gente fazer um aparato geral do Bastur, esses 6 itens que eu acredito que o agente de viagem tem que ter na ponta da língua para realmente ter uma venda bem feitinha do Bastur e o nosso cliente que vai estar aproveitando essa vinda ter a melhor experiência possível. Primeira delas, que eu acho que é o mais importante, é a questão da rota. Dani, nessa rota aqui a gente tem essas cores, né, esse emaranhado de ruas, mas a gente tem aqui definido bem Canela e Gramado. O Bastur ele tem essa peculiaridade de passar entre as duas cidades, aproveitar tudo que elas têm de melhor dentro das suas paradas. E aqui a gente tem a nossa rota principal, que é essa rota vermelha, e as extensões, que é o que eu vou falar um pouquinho mais específico de cada uma, Dani, para a gente conseguir fazer um aparato geral delas e explicar para o nosso agente como funciona. A rota principal, a gente tem aqui, ó, parada 1 até a parada 32. São 32 pontos de parada, parando dos principais pontos e parques da região de Canela e Gramado. E aí a gente vai ter essas trocas de rota aqui, que como a gente pode fazer trazer para o nosso cotidiano, é como se fosse uma conexão aérea, né, que tu vai trocar de avião para ir para certo ponto. Bastur é mais ou menos perto disso, essa extensão. Tu vai fazer uma troca de Bastur para seguir até essa rota que tu entende e compreende ser interessante. Então, eu vou mostrar uma delas aqui. A extensão verde, por exemplo. A extensão verde fica lá em Canela, que vocês podem ver a Catedral de Pedra de Canela, e a gente tem a rota vermelha chegando aqui com a parada 32 e a parada 1. Só que aqui a gente tem essa troca da vermelha para verde. E aqui na verde, ele vai seguir e vai cuidar, vai até o Alpen Park, vai até a Jolimon e vai até a Cachaçaria Flor do Vale. Então, o cliente que quiser ir aqui e, eu quero ir até o Alpen Park, pô, show de bola, vai com o ônibus até a parada 1, desembarca e espera que vai vir um outro Bastur para seguir até essa parada aqui, que seria a parada 01A, que é dentro do Alpen Park. Mas além dessa, a gente também tem a extensão amarela, que fica em Canela também, mas fica dentro do que abrange os bondinhos aéreos e o Skyglass. Então aqui a parada 5, vocês podem ver que tem essa intersecção, troca de rota também. O cliente vem até a parada 5, vai na 5A, que é o bondinhos, ou a 5B, que é o Skyglass. E a terceira extensão é a azul. Aqui essa extensão, o cliente segue na parada 15 e vai até o Snowland, o Termas ou o Golden, que são 3 pontos de parada aqui que a gente também tem o Bastur. Desembarcou na 15, aguarda que vai seguir. Sobre alguns pontos famosos, isso é importante também, Dani, a gente falar para o nosso agente, para ele ter os pontos que a gente vai estar parando, né? Cada um desses pontos ele tem algumas dicas importantes que a gente pode passar para o nosso cliente, né? Então, aqui na Catedral de Pedra de Canela, ele tem todo aquele aparato de lojas e tudo mais em volta dele, então é um ponto principal da nossa parada, até porque tem a nossa loja ali que a gente consegue dar todo o atendimento ao cliente, sanar dúvidas, fornecer toda essa ajuda que a gente pode ter junto dele. Parque Terra Mágica Floribal, que é um parque voltado totalmente para a família, um parque que tem um tempo de permanência um pouco maior até, o cliente pode ficar em um tempo maior, lembrando que uma média entre cada parada de Bastur, em uma hora o Bastur vai estar passando. Então
Então, isso também é importante porque o cliente vai, olha, 1 hora, ok, no Terra Mágica eu vou ficar 2 horas, ou vou ficar 1 hora, e aí ele vai trabalhando nesse meio termo de tempo para conseguir aproveitar bastante. Então, a gente tem Terra Mágica Floribal, assim como temos a parada na Cascata do Caracol, que é essa vista maravilhosa. Temos o Bondinhos Aéreos, que é a mesma Cascata do Caracol, vista de um ponto de vista diferente. O Sky Glass, por exemplo, o Sky Glass aqui é um ponto que também tem local para o cliente almoçar, comer. Nesses pontos aqui, eles têm essa opção também para o cliente. Então, o roteiro do Bus Tour, de uma forma completa, ele não tem que daqui a pouco passar num restaurante para ele almoçar. Não, nos pontos mesmo tem locais para comer, tem locais para a gente aproveitar dessa maneira. Todos os parques do Passaporte Dreams estão dentro desses nossos pontos famosos. A nossa querida Gramado, o centro de Gramado, e aqui eu vou pedir para o Dani se ele encontra algum fio de luz que tem aqui em cima dos postes. Eu não estou vendo nenhum, viu, Dani? Não tem nenhum. Isso Não tem? É lindo, é maravilhoso, né? É muito bacana. Você não enxerga nada, né? E é bonito. Centrinho é maravilhoso, né? E aí a gente tem toda a tubulação subterrânea, então eu faço essa brincadeira porque a gente realmente não tem fio nenhum. Olha só essa paisagem linda, sem nenhuma fiação correndo para tudo que é lado, porque a nossa Borda de Medeiros no centro de Gramado é com toda essa fiação subterrânea. O Minimundo, que é um dos pontos mais famosos e mais antigos de parques que a gente tem na nossa região. O nosso belo Lago Negro. Então, pô, vai ali, tem a parada do Bus Tour no Lago Negro, o cliente desce, pode dar uma volta no Lago Negro, comer uma pipoca, talvez andar num pedalinho e retornar, vai estar nessa 1 hora ali, volta para o Bus Tour e segue o caminho. Se quiser ficar um tempo a mais, também tranquilo, o Bus Tour vai estar sempre passando. Estádio de Gramado. O Snowland, que também é esse parque que é muito conhecido, a gente também para no Snowland, com a extensão, importante lembrar. Mundo a Vapor, também um dos parques mais famosos e tradicionais da nossa região. A Estação Campos de Canela, que foi inaugurada há pouco tempo aqui, em 2018, mas que também já é um ponto turístico da cidade de Canela. O Alpen Park, a Vitivinícola Jolimon, que também é um ponto de parada do Bus Tour. Então, esses pontos aqui são os principais pontos, assim, pincelei dentro desses nossos pontos de parada para a gente ter uma ideia. Mas na parada, Dani, é importante a gente lembrar que o Bus Tour, ele vai encostar nessas placas de permissão e vai abrir a porta, e o cliente tem que entrar. Porque ele não vai chamar o nome de ninguém, ele não vai... ele abriu ali, é como se fosse uma parada de ônibus normal, o ônibus abriu, subiu e vai fazer o embarque. Aqui vocês podem ver o embarque, e é muito interessante, porque o cliente de vocês, ele vai estar com um voucher, ele vai estar com um ticket, ele vai apresentar para a monitora, e aí, através disso, ele vai conseguir fazer a validação e entrar dentro do carro. Então, é importante estar com isso em mãos, levar para o cliente conseguir apresentar essa fórmula para a nossa monitora. Então, a gente não tem apenas um motorista, a gente também tem uma monitora dentro do carro que vai estar auxiliando os clientes de vocês a passearem ainda melhor dentro do Bus Tour. A gente tem alguns benefícios, e esses benefícios é apresentando esse ticket que eles compraram com vocês já, eles vão ter descontos, por exemplo, 5% de desconto na Lugano, vão em algum outro ponto, algum brinde, vai num museu, vamos colocar um exemplo que o Museu Egípcio, ele vai receber um brinde por estar indo lá apresentando que ele é cliente do Bus Tour, algumas promoções também apresentando o ticket. Então, entra dentro desse sentido, assim, quase todos os pontos a gente tem benefícios apresentando o ticket do Bus Tour mesmo, para o cliente aproveitar ainda mais esse passeio, esses benefícios que são gerados com o Bus Tour. Ele tem uma vista panorâmica, então, assim, durante os dias de sol e calor, a gente abre o teto para o cliente ter essa vista única. E o mais legal é o seguinte, quando tu está andando de Bus Tour, tu não está preocupado com o trânsito, tu não está preocupado com o cruzamento, tu não está preocupado com a rotatória, é só
andar e aproveitar e ficar relaxado em cima do Bastur, curtindo a paisagem de uma maneira única e panorâmica, como é essa foto aqui do Lago Negro. Imagina, a gente está a 4 metros de altura do chão, fazendo essa foto do Lago Negro, é muito instagramável, é muito bonito para a gente aproveitar. E além disso, a gente também tem uma opção melhor, única que a gente tem, que é a questão do nosso áudio guide trilingue. A gente tem essa opção. Os áudios, eles vão falando, por exemplo, passou na frente da Catedral de Pedra, ele vai contar a história da Catedral de Pedra, como que ela foi construída, de que maneira que ela foi concebida, e aí o cliente vai sentindo e vai conhecendo ainda mais a história das nossas duas cidades. E aí pode solicitar para o monitor o fone de ouvido, se quiser colocar ali, porque no fone de ouvido, além do português, para ouvir de uma maneira mais exclusiva, também tem o espanhol e tem o inglês. É só solicitar para o monitor. Então, quando for fazer a venda, pode avisar para o cliente que é só pedir para a monitora dentro do carro, que vai estar fornecendo esse fone de ouvido totalmente higienizado, que vai ser disponível para o cliente. Aqui a gente tem a questão do nosso aplicativo, ele passa em tempo real, aqui vocês podem verificar que ele vai estar em tempo real, aqui passando a funcionalidade do Bastur. É um aplicativo muito operacional, para o cliente entender aqui, ó, quais são os pontos. Por exemplo, clicando na parada 1, ele já dá aqui, ó, Catedral de Pedra com todos os horários, ele vai estar passando todas essas informações dentro do cliente, os benefícios que eles vão ter nas paradas, que eles vão conseguir alinhar junto desse ponto. Por exemplo, Lugano, onde é que tem esse desconto. Então, vamos aqui, na parada 11, que é a parada que tem aqui, ó, loja de chocolates Lugano, ó, é 10% de desconto, ó, tem mais desconto ainda, então 10% de desconto nas compras da loja da Lugano, e aí ele vai conseguindo realmente ter todas essas dicas, esses benefícios e esse acompanhamento em tempo real. Então é um aplicativo muito operacional, para o cliente saber onde é que está o carro, onde é que é a parada, qual que é o horário que ele tem que seguir. Então é muito importante no pós-venda de vocês, vendeu já, fala do aplicativo, traz isso junto para o cliente, que aí ele vai conseguir ter uma experiência melhor ainda com essa operação que a gente tem dentro do aplicativo. A gente também tem um suporte via WhatsApp, isso aí está em todas as paradas, em todos os locais. A gente informa esse número, porque aí é para o cliente aquele que daqui a pouco o aplicativo não entendeu como é que funciona o aplicativo, não conseguiu baixar, enfim, vai ali, manda no WhatsApp, chama com a gente, que a gente faz todo o acompanhamento. Então esse é um suporte realmente para aquelas pessoas que daqui a pouco o aplicativo não funcionou. Temos o suporte via WhatsApp também, de uma maneira muito operacional. Selos de segurança, isso é importante, a gente ainda está passando por um momento muito complexo, muito difícil, então a gente tem selo Safe Travels, turismo seguro com categoria A pela Secretaria de Turismo de Canela, o turismo responsável, limpo e seguro. Então todos os protocolos são respeitados, utilização obrigatória de máscara, isso não tem, a gente briga com um cliente que não está usando a máscara, porque a gente sabe da importância da utilização nesse momento. Os dispensers em álcool gel, a gente faz a higienização dos carros, principais superfícies de contato, e aqui uma ação que a gente fez quando a gente estava com o distanciamento dentro dos carros com a capacidade reduzida. A gente colocava ursinhos de pelúcia ali para aproveitar esse caminho de uma maneira mais lúdica desse momento que a gente está vivendo, de uma maneira tão complexa, mas de uma maneira mais fácil da gente estar abordando esse assunto. E aqui eu vou deixar vocês com um videozinho do Bastur.
vou estar disponibilizando, a gente tem esse vídeo no nosso YouTube, depois eu vou mandar ele para o Dani ali, depois se quiser a gente repassar para a galera, para poder ter esse vídeo também à disposição, a gente vai ter. Então eu falei um pouquinho de Bustur para vocês, o Bustur durante o dia, que é esse produto que a gente já tem rodando há 7 anos, mas a gente também viu, Dani, a gente teve uma grata surpresa no final do ano passado, que foi o Bustur Illumination Show, que eu vou falar um pouquinho. A gente está chegando perto do Natal, essa época que é tão boa para o nosso agente de viagem, com muita gente querendo vir conhecer o Natal Luz, o sonho de Natal de Canela, e a gente teve o Bustur Illumination Show surgindo de uma maneira inusitada, né? Triste, até pode-se dizer, que foi por causa da pandemia. A gente recebeu o aviso que não teria nenhum espetáculo do Natal Luz no ano passado, e a gente reformulou o nosso Illumination, que já existia, já era um show que a gente passava em alguns pontos, mas a gente transformou o Bustur Illumination Show, que aí a gente teve essa remodelação do produto, que aí é um espetáculo que ele passa em alguns pontos da cidade, com ela toda iluminada, nesse Bustur todo iluminado, fora e dentro, e tem alguns espetáculos em sacadas, em alguns pontos diferentes, como a sacada da Broker, por exemplo, com um espetáculo natalino, um show natalino. Então, a gente conseguiu fazer esse produto no ano passado, colocar no ar, a gente teve um resultado muito interessante com ele, e agora a gente está buscando realmente a consolidação do produto, com melhorias agora no espetáculo, em sistema de áudio, na iluminação, a gente está reformulando ele. Então é muito importante passar para o nosso agente realmente essas opções. O Papai Noel vai para cima do carro, ó, e aqui a gente pode trazer alguns valores também já para os nossos agentes já estarem cientes. A gente já tem isso através do Orinter, já está disponível a venda do ingresso, e a gente tem essas duas opções. O adulto é 199, de 12 a 59, e CHD de 6 a 11, e sênior mais 60, 189. Mesma proporção de idade do Bustur, e também a mesma proporção de R$10 abaixo. Então aqui a gente está disponível. Eu vou mostrar uma fotinho para vocês. Isso aqui é dentro do Bustur. Então imagina a gente rodando com o Bustur e esse espetáculo acontecendo em cima de uma sacada. Olha que lindo. E aí o som desse espetáculo não era com alto-falante, com caixa de som virada para fora, era só dentro do Bustur. Então gera uma experiência exclusiva para o nosso cliente, que o cliente vai conhecer a cidade de Gramado e Canela de cima à noite, vendo espetáculos únicos. Então é um espetáculo maravilhoso. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um videozinho também, que eu também vou disponibilizar para o Dani passar para vocês. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. Isso aqui é um pouquinho do nosso Bustur Illumination, e toda vez que eu mostro, eu gosto de voltar para a tela e dar uma olhada, e foi muito legal porque o Dani não parou de dançar ali, ele já ficou mexendo a cabecinha, porque não tem como. Com o Natal, ele mexe muito com a criança interior nossa, com todos os sentimentos aflorados. A gente está passando por um momento tão difícil, e o Natal ele vem com essa magia única que todo mundo tem desde sempre. Então vem com essa música, vem com essa pegada maravilhosa, e deixa a gente muito emocionado para realmente ter uma experiência única, que é com o Bustur Illumination Show. Então, eu deixar aqui as nossas redes sociais para vocês seguirem também. No nosso Instagram é uma das principais ferramentas que a gente tem de comunicação com o cliente. Pode chegar ali,
pedir, tem algumas coisas que pode até recortar, enfim, para vocês mandarem para os clientes de vocês, nosso LinkedIn, nosso Facebook, e aqui eu vou deixar também aberto para dúvidas e questionamentos, e antes da gente entrar aqui, eu quero principalmente deixar aqui o meu muito obrigado ao Orinter, porque realmente é uma baita parceira nossa, assim, muito bom falar com vocês, porque a gente sabe do tamanho dessa pujança que é a Orinter, então, deixar o meu muito obrigado, deixar aqui os meus contatos, se eu puder estar auxiliando, tem aqui meu e-mail, enfim, meu telefone, e ficar aberto para dúvidas e questionamentos. Dani, muito obrigado aí por estar aí, eu estou à tua disposição. Vamos lá. Não, Rafa, adorei, assim, acho que é importante essa transparência, falou um pouquinho de valores, a gente falou um pouquinho do que mudou. Quando você fala da criança interior, é o que eu acredito, é o que mexe, são nossos 7 sentidos, né? Que a gente brinca muito isso. Então, quem conhece um pouco também, pesquise Sex Canva. Eu brinco muito com isso, que as pessoas... André Diamant, cara, isso é sensacional. Esse cara é uma reverência, assusta um pouco quando você vê, mas faz todo sentido. Então, fica uma dica para você, gente de viagens, é um conteúdo muito legal que fala com isso para mexer com as emoções. E quando você falou ali do Bustor Illumination, realmente ele te traz uma emoção. Eu acho que pela música, pelas imagens, pelo espírito. E é realmente, você fica emocionado simplesmente que você vê um vídeo. Então fica uma dica para você, agente de viagens, usar esse conteúdo, usar esse vídeo, compartilhar com aquele seu cliente, para ele se programar, para ele comprar. E o que é muito legal aqui, para a gente poder entrar nessa parte de questionamento, é que para mim, isso é uma experiência, seja durante o dia, seja no período temático, como o Natal, mas assim, vamos falar do dia, que é quando acontece o ano todo, é uma experiência maravilhosa. Você, a gente viagem, estava acostumado a vender aquele tour Gramado e Canela, e que sempre cobra para ver se não tem. Não faz sentido você ter um tour de Gramado e Canela exclusivo. Se você pode fazer com o Bus Tour, da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, com toda a assistência, porque eu falo assim, o que é mais legal é que tem uma assistência, tem uma monitora, tem o motorista ali que vai estar dando suporte, além disso, toda a parte de áudio. Queria que você falasse muito disso, Rafa, porque assim, muitas vezes o turista, e até por falta de informação aqui, nossa, que não comunicamos para você, agente de viagens, comunicar que ele tem que pedir o fone de ouvido, que ele tem que sim que solicitar para que ele possa utilizar no passeio, para que ele tenha uma experiência ainda melhor, saber a história, que nem você colocou ali da catedral e outros pontos, né, Rafa? O que você poderia falar sobre isso? Porque eu acho que a gente precisa divulgar, não é nem um questionamento, mas mais uma informação. Perfeito, Dani. Isso a gente tem realmente a equipe à disposição. Normalmente a galera nos outros city tours e hop-on-hop-offs que a gente tem ao longo do mundo é apenas o motorista ali. Não, a gente tem uma monitora realmente para dar esse auxílio. Então é muito importante nosso agente de viagem pedir isso para o cliente, olha, vai lá, solicita o fone de ouvido, ali ele vai ter toda a história com o áudio guide passando nesses pontos, então a experiência ela fica melhor ainda, né, dentro do Bus Tour, vai conseguir aproveitar, conhecer como é que foi a história da colonização, na ida para o sentido Caracol, lá ele conta um pouco a história dos Vazen, como que eles chegaram, o que aconteceu, então assim, é toda uma história dentro da cidade, né, que gera esse sentimento único que é o Bus Tour. Então a gente tem ali a nossa equipe à disposição, tem as nossas monitoras à disposição para estar fornecendo isso para o nosso cliente que está vindo através do nosso agente de viagem. Porque eu acredito que é muito bacana isso, a gente compartilhar isso. Eu quero reforçar com vocês, agentes, a importância de você informar o seu cliente, porque além dele tirar uma foto ali de uma atração, ele está entendendo o que é aquela atração, então ele vai ter história para contar, ele vai ter uma experiência, porque a gente sabe que viajar é colecionar histórias para contar, seja no retorno da sua viagem, no almoço, no jantar, família ou com os amigos, para você contar. Então ele vai falar de uma experiência que ele viveu e que ele tirou uma foto, mas que ele sabe toda a parte histórica daquilo, todo aquele conteúdo, aquela parte cultural. Então essa é uma dica que eu acho muito importante colocar. E ali, Rafa, acho que a gente falou muito de mudança ali, você forçou também muito a parte ali de trocas, né? Eu queria falar assim, trocas de ônibus de um roteiro para o outro, que você chama de extensão. Para a gente deixar mais claro, a extensão ficaria como com a gente de viagem? Se você quiser reforçar só um pouco mais, que ali você tem uma extensão. Então, até um determinado lugar, eu fico com ônibus. Chegou na cor tal, eu troco. Eu gostaria só que você desse uma reforçada para ficar mais claro para o projeto de viagens e dizer que essa extensão já está inclusa no valor, não é nada a mais, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. E só você dar uma reforçadinha nesse tema, que eu acho que vale a pena aqui.
Perfeito, Dani. Eu acho que a melhor forma da gente estar explicando para o nosso agente é explicar como uma conexão aérea, por exemplo, assim, que tu está descendo num avião, vai pegar o portão, vai trocar o portão e vai seguir num outro caminho para ir até o seu destino. Ali é a mesma coisa, a extensão de rota, tu vai desembarcar na parada 1, por exemplo, para ir para 1A, 1B, 1C, que aí vai ser o ponto que o cliente vai estar querendo ir. Então, isso é muito importante da gente realmente salientar para o nosso cliente e ter uma experiência ainda melhor, né? Então, dessa maneira, o cliente vai ter indo até o local que ele gostaria de ir, e é importante também frisar e sublinhar que o custo da extensão ele não é mais caro, ele está dentro do pacote, é só que a gente desmembrou a nossa rota inteira para que a rota principal, onde a gente tem o maior número de pontos, fique cerca de 2 horas e 15. E aí, se o cliente quer ir só para o Sky Glass, por exemplo, ele vai pegar aquele trajeto, porque o trajeto ele é longo, e se eu coloco a rota principal, imagina, tu não quer ir para o Sky Glass, tu quer muito ir para o Parque Y. Nesse parque ele vai seguir de uma maneira mais rápida, porque ele não vai indo até o Sky Glass, porque é um trajeto muito longo. Então a gente desmembrou e fez essa extensão realmente que o cliente vai pegar. Mas a extensão está dentro do pacote, a extensão é aquela conexão aérea que ele vai estar indo para algum outro ponto. E a ideia é bem bacana isso, é para flexibilizar o tempo do cliente e para que você tenha para que ele faça o que ele quer fazer no momento dele e na hora dele. Imagina se tiver que esperar 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Nossa, ia se tornar cansativo. Então, essas conexões que a gente colocou aqui, ou extensões, como coloca, que seria aí, é só uma troca de portão, que nem ele falou, do 1 para um A, B, então isso é fácil, é tranquilo, mas é importante explicar para o cliente e é muito tranquilo. Vocês viram que é muito fácil no mapa, a gente vai mandar esse conteúdo para vocês, qualquer coisa, rever o mapa, rever o vídeo de novo, que é importante vocês entenderem dessa troca. Uma coisa que eu achei muito legal, e aqui para a gente colocar, são as paradas. Quando você tem a parada ali, você tem uma identificação, porque todo mundo pergunta, mas como que eu identifico para enxergar? Tem uma placa. Fala um pouquinho também, Rafa. Isso, é muito importante porque às vezes o cliente assim, eu tô no Parque Terra Mágica Floribal, eu vou ficar parado aqui na frente porque o Bastur vai passar aqui na frente. Ele vai passar e tu vai perder o ônibus, porque ele vai parar na parada, né? Então tem que estar lá ao lado do poste que lá é que o Bastur vai parar, vai abrir a porta, o cliente que tiver que subir, ele vai subir, apresentar o ticket e aproveitar. Então é importante realmente salientar isso, porque como a gente tem esses postes ao longo de todo esse trajeto, o cliente tem que ficar ali. É como se ele fosse aguardar um ônibus da rota usual e não ficasse na parada do ônibus, ficasse aguardando dentro da lojinha da esquina ali, o ônibus vai passar e vai seguir, e aí perdeu o ônibus. E ele tem esse mesmo modelo, de ter que ir na parada, aguardar ali, subir, apresentar o ticket para a monitora e aproveitar o passeio. Gente, é importante falar, mas meu cliente vai ficar esperando meia hora, 2 horas. Não, ele vai curtir a atração que ele tá, ele vai pegar o aplicativo, que o Rafa já deu a dica aqui, ele vai acompanhar em real time aonde o ônibus está. Então ele só vai se dirigir à parada no ponto que tem aquela placa de identificação com QR Code quando o bus tour estiver chegando. Então o bus tour está chegando ali, ele sai da atração, 5 minutinhos para chegar, deixa eu já ir lá para a parada para esperar. Então ele tem essa tranquilidade, essa segurança dele se programar. Olha que mágico. Não é isso, Rafa? Isso aí, perfeito, Dani, perfeito. Dani já vou ter que mandar uma carteirinha de sócio permanente aqui do Bastur, mas é isso aí, porque daí ele vai estar acompanhando ali todo o tempo real dentro do app e vai se direcionar. É importante, daqui a pouco no app vai estar ali, a parada vai ser em tal ponto, em tal horário. Pode ser que às vezes o Bastur ele vá atrasar. Isso acontece, porque pega trânsito, pega alguma outra intempérie ao longo do caminho, mas ele não vai sair do ponto de parada antes do horário. Isso é regra, tá? Se o horário tá, por exemplo, 12:07, ele chegou ali 12:05, ele vai aguardar 2 minutos e vai sair só 12:07. Agora, se ele chegar 12:09, ele vai chegar, abriu a porta, o pessoal embarcou e já segue caminho, porque realmente ele tem esses horários a cumprir. Então isso pode acontecer um atraso aqui e ali, mas a gente tenta sempre realmente bater muito forte na questão dos horários. E você está acompanhando em real time, você não vai ter problema de atraso, se ele está adiantado, ele vai estar lá. É só você seguir o horário como uma grande dica aí para ficar. Uma coisa que me chamou bem a atenção também, gente, você é a gente que está sempre nos acompanhando, obrigado aí por estar nos prestigiando e sempre aí vendendo Orinter, vendendo a Serra Gaúcha com a Brock, que é o nosso receptivo oficial no destino aí, que
contém aí os direitos, é proprietária do bus tour, assim, dessa forma. Então, é com segurança, tranquilidade e com profissionais de alto gabarito, de alto reconhecimento no mercado. Então, vocês estão totalmente seguros em vender um produto desse, porque é através da broker com essa segurança. E eu vou te falar, da forma que faz o bus tour, só a broker consegue fazer aqui no Brasil. Tem várias outras cidades, eu respeito muito todas as outras, mas eles se tornaram profissional no que eles entregam. Então, por isso que é legal um bate-papo, um treinamento somente para a gente falar de bus tour. Então, fica uma dica. E eu vi que também, Rafa, mas e a acessibilidade? Tem? Como que funciona? Eu acho que era importante você falar um pouquinho sobre isso também, porque a gente vive hoje num mundo de inclusão, né? E eu sei que vocês sempre estão incluindo mais pessoas participarem e facilitando a vida de todos os turistas, porque acho que isso é importante. Como que é esse lado? Perfeito, Dani. A gente tem, sim, acessibilidade na nossa rota principal, vai ter acessibilidade em todos os pontos. Nossos ônibus, eles têm a rampa de cadeirante, tem o andar de baixo, então se o cliente daqui a pouco não consegue subir a escada, ele vai poder ficar no andar de baixo. Tem um local que a gente está colocando a cadeira de rodas, por exemplo, tem o travamento da cadeira de rodas. Na rota principal, isso sempre vai ter. Uma ou outra extensão pode ser que não tenha, porque a gente trabalha com ônibus diferentes nesses pontos. Mas, para tu saber até, Dani, a gente comprou agora um micro bus tour, que vai estar entrando em rota, e ele tem elevador também, que vai estar ajudando nessas extensões. Então, essa questão de acessibilidade é algo que a gente já está trabalhando para ter uma rota 100% acessível para todos os clientes, e aí a gente está com essas novas funcionalidades. Mas na rota principal, o nosso querido agente vai poder falar que existe essa acessibilidade de rota. Não, muito legal, Rafa. Eu fico muito feliz de ouvir isso aqui em primeira mão. Então, você vai de viagem está sabendo aqui da Uninter dessa novidade aqui. Nem eu sabia. Ó, que legal. Parabéns aí ao Bastura, a toda a diretoria, você aí que é o responsável, que eu sei que toca o projeto, por essas inovações e sempre se preocupando com o cliente. Eu acho isso o máximo, né? Que o turismo é feito de serviço e da arte de servir. E eu sei que vocês sempre estão servindo da melhor forma possível. O que eu gostaria também aqui de reforçar, porque são os pontos, benefícios, tem muitos benefícios, eu vi que tem desconto, tem promoção, tem brinde. Então, você sempre está buscando algo novo aí para fazer esse diferencial, para que o cliente que compra o Bastur, ele tenha um diferencial, é isso? Isso aí, Dani, perfeito. E aí o cliente ele vai utilizar, vai apresentar o voucher, por exemplo, lá na Lugano, tinha até falado que era 5%, mas não, é 10%. Então vai lá na Lugano, apresenta o ticket do ponto de parada, olha, então tem 10% de desconto, e aí o cliente vai poder aproveitar ainda mais esse trajeto. E aí a gente busca isso realmente para que o cliente compre o Bus Tour e ele tenha outros benefícios. Por que a gente faz isso e por que os parceiros eles estão sempre juntos? Porque como o cliente de vocês vai estar subindo no Bus Tour, ele vai estar competindo com mais 39 pontos de parada, e aí ele tem que ter algum diferencial para o cliente, olha, pô, eu tenho um desconto diferente aqui, vamos descer nessa daqui, vamos nessa. Então, por isso que a gente consegue também trabalhar isso e gerar essa fórmula, como diria André Diamant, sexy para a galera descer, né, Dani? Muito, muito bom. E uma dica, mas como eu fico sabendo o desconto para o meu cliente? Você, a gente já baixa o aplicativo já, ou no momento que você quiser no seu celular, para você ter todas as informações em primeira mão. O seu cliente está lá, teve alguma dúvida, imagina o suporte que você vai estar dando, porque você não precisa nem ter comprado, você tem acesso às informações, onde tem o desconto da rota, o que está acontecendo. Eu acho isso muito legal, a Bastura entregar isso para que você tenha esse conhecimento e tenha essa informação e na palma da mão do seu cliente, com a maior facilidade, ou se preferir, através do grupo do WhatsApp também, que ele colocou lá o número, que ele vai mandar uma mensagem, vai ter toda a informação. Então, assim, é assistência o tempo todo na viagem. E sem falar que a Broker é uma referência no destino, tem a loja de Gramado e Canela, teve alguma dúvida, também vai ter um grande suporte. Então, acho que isso é muito legal e é um grande diferencial. E quando fala só para a gente falar aqui um pouco do Illumination, Natal Luz, mas o Natal Luz, como vai acontecer? Para mim, eles são mais inovador, é que nem você falou, desde o ano passado vem acontecendo, para a gente seguir. Eu queria que você falasse um pouquinho que horário que ele acontece, quanto tempo dura. Acho que era legal de tirar essa dúvida aí do Boston Illumination Show. Isso aí. A gente está com a finalização da montagem, porque a gente não vai fazer exatamente igual ao ano passado. A gente tinha um modelo ano passado com 2 horários, a gente está mudando agora os horários de embarque. Então, assim, a gente está finalizando agora a formulação. São 2 horários que a gente já tem à venda, que é às 20 e às 21 horas, com embarque apenas na loja de Gramado, da Broker. Cerca de 1h30, 2 horas de espetáculo, tá? E vai estar ocorrendo durante os períodos do Natal Luz,
certo? A disponibilidade também já está alimentada através da Orinter, tudo isso a gente já está bem direitinho, mas realmente é um produto diferente que a gente está colocando. A gente coloca um horário um pouco mais tarde, realmente, para pegar a noite bem escura, para ficar ainda melhor a sensação das luzes, das ruas, do carro, enfim, essa sensação única, e para o cliente conseguir aproveitar ainda todos os shows. A gente está com algumas reformulações dentro do show. Ano passado a gente tinha um show dentro da loja da Broker no início, agora a gente está fazendo já um remodelamento, uma remodelagem, assim pode-se dizer. A gente tinha embarque ano passado em Canela e Gramado, agora vai ser só em Gramado, para a gente ter início, meio e fim em Gramado. Então, assim, a gente está tendo essa reformulação do produto para aquela última palavra que eu coloquei, consolidação, consolidar esse produto como um produto do Natal Luz também. Gente, eu vou te falar assim, o passeio, o cliente que vai para Serra Gaúcha, vai para Gramado, ele tem que comprar, ele vai se surpreender. Eu brinco, você vê tudo illumination, tudo iluminado. Eu vou pedir até pro Rafa voltar o vídeo, que a gente vai encerrar com esse vídeo para que passe esse sentimento. É importante você ofertar para o cliente, comprar aqui, ele pode parcelar até 10 vezes com você, vale a pena ter. E vou falar uma dica para vocês, não queria dizer nada não, mas estou sabendo que está esgotando. Logo mais não vai ter, hein? Então fica uma dica. Fica uma dica. Vou esperar o espetáculo do Natal Luz, porque meu cliente prefere. Olha, que vocês vão se surpreender. Oferecia um Bustur Illumination Show desde já, porque vai ficar sem lugar. Não adianta mais lá, consegue comprar? Não. Se não comprar agora, se esgotou aqui, esgotou lá. Acabou. Não tem conversa. Então, como dica, você que já fez uma vendinha ou está vendendo, já ofereça esse e depois oferte os outros espetáculos, porque vale muito a pena incluir esse produto. É um diferencial, não tem nada no Brasil parecido com isso, é uma vivência única. Então fica essa dica também. Rafa, e aí, para a gente terminar lá, eu vou pedir para que você aí faça suas considerações finais e a gente termine com o vídeo do Bustur Illumination Show, que eu acho que tem que bater nesse produto, que é inovador, é fantástico, e mesmo vocês mexendo, fazendo uma manutenção, que eu acho que isso faz parte do negócio, porque a mesmice cansa, então, e é legal quando você inova, e vocês sempre estão inovando, então parabéns aí por estar mudando e sempre estar pensando no bem do cliente. Mas eu queria só reforçar aqui, então vamos lá, são 8 Bustur, tá chegando o 9º aí, menorzinho, né, mas vamos falar em 8 hoje oficial, desde 2013, então são 7 anos, quase 7, 8 anos aí, vamos dizer assim, operando o Bustur com excelência e qualidade, são premiados, vou falar aí, foram premiados recentemente, vou deixar ele falar dessa premiação que receberam aí, então é fantástico, embarcou mais de 500 mil pessoas, gente, é muita gente, você tem noção que 500 mil pessoas, e fantástico ainda ser premiado, entregar com excelência, é só o Rafa aí, Rafa, parabéns, tá mais palma para você, como aí, gerente, valeu. Tocando aí, você merece muito. Aí é com você, suas considerações finais. Obrigado, viu, por estar aqui conosco. Dani, eu não sei nem como falar depois dessas tuas frases aí maravilhosas. A gente realmente foi agraciado com o 6º ano consecutivo do Traveler's Choice da TripAdvisor, como um destino e uma atração dentro da nossa cidade, né? Então a gente fica muito feliz de falar realmente disso. Te agradeço pelas palavras, a Orinter, não preciso nem dizer da parceria que a gente tem, de toda a confiança que a gente tem em vocês, porque quando se tem algo que é consolidado, uma empresa séria, que faz as coisas, não é por nada que está crescendo tanto que está crescendo, porque realmente é uma baita empresa. E aí, eu quero agradecer a todo o agente de viagem que está ouvindo a gente, que disponibilizou um tempinho para trazer essas informações do Bustur, colocar a gente à disposição. Pode falar diretamente com a Orinter, que a gente está sempre próximos aí para sanar as dúvidas, e eu vou deixar vocês o nosso vídeo do Bustur Illumination Show para fechar com chave de ouro, e eu quero ver todo mundo dançando o espetáculo aqui com essa musiquinha natalina, que é maravilhosa. Vamos voltar. Obrigado, pessoal. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling,
Rafa, show! Obrigado vocês, a gente vai ficar conosco até aqui. Um grande abraço, até o próximo. Valeu. Você vendo o próximo aí, mais um conteúdo bacana para você, gente. Eu sou o Daniel Firmino e obrigado por vender Orinter. Tchau!